Bom, começando esse segundo vídeo, a gente vai tratar do procedimento para o recurso especial e para o recurso extraordinário. Lembrando, nós tratamos de três hipóteses que têm a ver com a admissibilidade. Quais são elas? O necessário esgotamento das instâncias dos recursos necessários para fim de acesso aos recursos extraordinários, da questão de que nos tribunais superiores não se admite o reexame de provas, e aí a gente explicou o que seria isso, e primeiro, a necessidade da matéria ser pré-questionada ser debatida nos tribunais inferiores, tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Falei da questão do filtro de relevância no âmbito do STF, falei que foi aprovado um filtro de relevância no âmbito do STJ, contudo, se decidiu que esta alteração proposta pela emenda não é de autoaplicabilidade imediata, necessitando de uma legislação infraconstitucional, e até a vinda dessa legislação não se aplica o filtro no âmbito do STJ, somente no âmbito do STF, em que eu tenho que demonstrar a relevância e a transcendência daquela questão constitucional para que o meu recurso seja admitido. E aí agora a gente vai tocar na questão dos procedimentos para o trâmite dos recursos extraordinários e para os recursos especiais. Eles são disciplinados de forma diferente pelo Código. E aí por quê? Porque vai depender se são recursos que tratam de questões que são repetitivas ou não. Se uma questão for repetitiva, o que quer dizer isso? Uma questão que está sendo debatida numa série de recursos que estão no âmbito dos tribunais, aí eu trato este recurso, esta questão, como uma questão repetitiva, e aí eu aplico um determinado procedimento. Se não é algo que é debatido em muitos processos, por exemplo, uma questão envolvendo se, no âmbito dos planos de saúde, se as hipóteses, se os serviços ou se existe uma interpretação do que é possível de ser proposto no âmbito dos planos de saúde, se aquilo é exemplificativo ou é de observância de texto expresso, isso, se estiver replicando em muitos processos, é uma questão repetitiva, logo eu vou adotar um procedimento repetitivo para enfrentar o problema. Tá? Então, a distinção entre um recurso simples e um repetitivo começa pela admissibilidade deles e se estende até o julgamento. Em relação à admissão do recurso, a presidência da Corte de Justiça, lembra? Cortes de Justiça, tribunais de justiça ou tribunais de segundo grau, desculpe. Lembrando que eu falei para vocês também que no âmbito do nosso tribunal, o juízo de admissibilidade desses recursos para os tribunais superiores é feito pelo vice-presidente e não pelo presidente. Então, cabe a este presidente ou vice separar os casos ligados aos recursos simples dos repetitivos. No simples, cumpre admitir ou não o recurso conforme o artigo 1030. Nos repetitivos, aí não. O que ele vai fazer? Ele vai solucionar um entre todos aqueles como representativo da controvérsia, vai sobrestar os demais e, dependendo da decisão, vai encaminhar para a retratação, dependendo da decisão do Tribunal Superior, ou não vai admitir depois o trâmite dos recursos, de acordo com a decisão proferida pelos tribunais superiores. Tá? Então, trâmite diferente, nos recursos simples, ele admite ou não o recurso, e nos repetitivos, ele destaca um, e este é o recurso que vai para os tribunais superiores, na hipótese em concreto, para ele enfrentar o problema naquele recurso, depois devolver e o presidente ou vice aplicar para todos os demais. Conforme eu falei, pode ocorrer de serem interpostos tanto o recurso especial contra o extraordinário no mesmo acordo. Eu posso ter uma violação de uma questão infraconstitucional e também de uma questão constitucional,
dentro da mesma decisão. Nesses casos, eu vou endereçar dois recursos. Vou endereçar um recurso especial e um extraordinário. Vou fazer a interposição simultânea no mesmo processo. Se ambos forem admitidos, o primeiro endereço é o do STJ. Então, interpus um recurso especial e um recurso extraordinário. O vice-presidente ou presidente do tribunal de origem admitiu os dois. Ele necessariamente vai primeiro para o STJ, que é o terceiro grau, para depois ir para o âmbito do STF, que é o quarto grau, tá? Esses recursos, tanto extraordinário quanto especial, eles não têm efeito suspensivo, ou seja, a decisão que foi preferida no segundo grau, se tiver uma tutela de urgência, ela tem aplicabilidade imediata. Contudo, é possível eu obter a tutela provisória recursal nesses recursos. Como esses recursos eles estão sujeitos a um duplo grau de admissibilidade, lembrem, esses recursos, como eles são interpostos no segundo grau, nos tribunais de justiça ou nos tribunais superiores, eles têm um juízo de admissibilidade nessas cortes de justiça, e se admitidos ou não, cabe o agravo de instrumento, para quê? Para que tenha uma nova admissibilidade nos tribunais superiores, por isso que se fala aí em duplo grau de admissibilidade. A tutela provisória também segue essa dobra. Enquanto pendente a admissibilidade na origem, tem que ser requerida a presidência ou vice-presidente da Corte de Justiça. Feita essa primeira volta, se a admissibilidade estiver sendo examinada no âmbito dos tribunais superiores, é lá que eu tenho que pedir a tutela recursal. Tá? A função do agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele só vai caber na hipótese aqui dos recursos extraordinários quando? Quando a admissibilidade do recurso for negada no segundo grau. Ou seja, o presidente ou vice da Corte de Origem, do Tribunal de Justiça ou do TRF, no caso, ele vai ter negado a admissibilidade aos recursos. Logo, a parte pode interpor um agravo de instrumento, formar um documento, formar um recurso e enviar esse recurso diretamente para o Tribunal Superior, no caso de não ser admitido o recurso, um recurso, ou no caso, dois agravos de instrumento, seja para destravar o recurso especial ou o recurso extraordinário. A parte tem o ônus de redigir esse agravo, demonstrando as razões pelas quais o recurso extraordinário ou o recurso especial tem que ser admitido. O objetivo do agravo é o qual? É viabilizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário ou especial pelas Cortes Supremas, não conhecido nas Cortes de Justiça. Isso está previsto lá no artigo 1042 do CPC. Pelo Código, o agravo em recurso extraordinário ou em recurso especial, ele só é cabível em recurso simples, ou seja, não repetitivo. Essa também é a interpretação dada pelo STJ e cito um julgado. Por quê? Tem lógica. Porque no âmbito dos recursos, do procedimento dos recursos repetitivos, o tribunal vai destacar um recurso e vai enviar esse recurso para que os tribunais superiores examinem por ser repetitivo, quando decidir volta. Então, logo, não existe uma inadmissibilidade do recurso. Foi admitido um, para que essa controvérsia seja resolvida nesse um, a decisão volta, a decisão tomada pelo Tribunal Superior, e aí tem aplicação aos demais. Por isso que não vai caber o agravo na hipótese dos recursos, no procedimento dos recursos extraordinários repetitivos. Não vou falar do embargo de divergência, vou pular já para o que eu já falei para vocês antes, ou seja, que no âmbito das Cortes Supremas, cabem o agravo interno
e os embargos de declaração. Ok? Então, essa primeira parte eu paro aqui, e aí a gente já vai pular para os incidentes.